majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso. Que se abra o céu e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Você pode aplaudir bem forte a Ele nessa noite. Aquele que era, que é e que há de vir. Amém. A palavra de Deus. Glória a Deus. Boa noite, abundante graça. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Algo novo. Eu vou falar sobre a ceia. Ao que vamos participar daqui um pouco mais. Amém? E eu quero explicar algumas coisas e revelar coisas tão profundas sobre a ceia. Coisas que, se aquelas pessoas que não estão hoje aqui soubessem, não perderiam, estariam aqui. Amém? É porque elas não entendem ainda o que é ceia do Senhor. Amém, queridos? Mas glória a Deus pela vida de você. Porque você entende a ceia do Senhor. Porque você entende o que isso significa. E é por isso que você está aqui. Pastor, eu nem sei o que isso significa, eu estou aqui. Então entenda, tem um propósito. Para você sair daqui entendendo e vivendo isso. Amém? Primeira coisa, vamos desmistificar algumas coisas que a gente sempre ouviu e a gente repetia. Porque a gente ouviu, mas nunca foi escrito na Bíblia para isso. Vamos desmistificar algumas coisas que nos falaram uma vida toda. Amém? Entenda uma coisa, querido. Na Bíblia, em algumas Bíblias, até existe a palavra como título que vem falando sobre a ceia, de Santa Ceia. Mas a ceia não é Santa Ceia. Nos 4 livros que fala sobre a ceia, fala sobre em Mateus, Marcos, Lucas e Coríntios. E é engraçado, né? Por que não falou Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que falou Mateus, Marcos, Lucas e teve que ir lá para Paulo? Se Paulo não era um dos discípulos que estavam
na ceia. Por que Paulo fala isso? E não João? Então a ceia que nós vamos participar hoje, ela nunca foi chamada de Santa Ceia. Ela pode ter o título na sua Bíblia quando vem falando, mas quando vem contando da ceia, nunca se disse Santa Ceia. Isso é algo católico. Amém? Explicado? A ceia vem dito em 1 Coríntios 20, 21, em 1 Coríntios 11, 20, 10, 16, Atos 2, 42. Ela vem dita como mesa do Senhor, cálice do Senhor, a ceia do Senhor, que é como nós levamos, cálice da bênção e o partir do pão. Então, quando se fala da ceia, se fala todas esses títulos que eu passei para você, amém? E lembra daquele quadro assim que o pintor fez, assim, da ceia, né? Quantos participaram da ceia com Jesus antes dele ser crucificado? 12. No quadro está lá bem bonito 12, né? Mas se o pintor tivesse lido a Bíblia, ia ver que não era 12. Pastora, como assim? Ué, não era 12, a gente vai ler. Nunca foi 12. Alguém nos disse, a gente repetiu, e assim a gente foi levando. Amém. João não relata, porque ele relata a última Páscoa. João relata o que antecede a ceia. João relata a última Páscoa, o último momento que Jesus teve com seus discípulos. E depois, em memória do Senhor, veio a ceia do Senhor, amém? Então, João relata isso. Mas Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios relata. Amém? João fala da Páscoa, do último momento ali. Eles estavam celebrando, comemorando a última vez que eles iam comemorar a Páscoa juntos. Jesus sabia. E eles estavam ali celebrando. Nós vamos ler depois João 13, 27. É nisso que a gente vai se apegar, João capítulo 13. Então estão todos ali felizes. E Jesus diz assim, no meio daquela mesa, aquela comemoração, eles estavam comendo. Eles não estavam na ceia, eles estavam comendo. E Jesus diz assim, Jean, um de vós aqui vai me trair. Um de vocês vai me trair. Aquela frase gerou um silêncio no meio deles. Porque todo mundo começou a olhar para si mesmo. Jesus sou eu? Jesus sou eu? Aí dizia, não, Jesus, sou eu? E todo mundo começou a perguntar. O efeito daquela frase de Jesus fez com que eles olhassem para si mesmo e não para o outro. Sou eu, Jesus? Jesus, sou eu que vou te trair? Aí o outro dizia, Jesus, sou eu que vou te trair? Diz quem é que vai te trair. Jesus, sou eu? E todos perguntam, mas Jesus, Alisson, não responde. Até que chega Judas e pergunta, e Jesus responde. E Judas diz assim, Senhor, sou eu? E Jesus diz assim, é tu que dizes. Mas ninguém também não estava entendendo muito, porque estava uma celebração, falando alto. Aí Pedro diz assim, está tudo lá em João 13, depois você lê, versículo por versículo. Pedro diz assim, ó, sabe, não se segura, porque Pedro não ouviu que Jesus respondeu a Judas. Pedro impulsivo diz assim, ó, meio sem coragem, João, pergunta aí, ó, tu que é íntimo, pergunta aí para Jesus, quem vai ser? João, reclinado no peito de Jesus, diz assim, Jesus, mestre, quem vai te trair? Jesus diz assim,
a quem eu pegar o pão, que não é o pão da ceia, o pão que eles estavam comendo ali, molhar e der a mão. Aí Jesus prontamente pega e dá a Judas. Amém? A Bíblia diz, pode abrir, Josi, João 13, 27. A Bíblia diz que Jesus entrega o pão a Judas. E nesse mesmo momento, Satanás entra nele. E aquele momento se torna escuridão. João 13, 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Jesus estava com os seus discípulos, estava com os seus amigos. Quem vai te trair, Jesus? Quem vai te trair? Judas, Senhor, sou eu, se tu dizes. A Bíblia diz que quando Judas pegou aquele pão do seu amigo Jesus, entrou nele Satanás. Jesus viu Satanás entrando dentro dele. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faza-o depressa. O que tu tem para fazer contra mim, vai. E a Bíblia diz que aquele momento era noite, era escuridão. E Judas se levantou e foi. E aí o pessoal ficou pensando, Judas era o que ficava com o dinheiro, era o tesoureiro. Ele deve ter saído para comprar alguma coisa que faltou para a nossa Páscoa. Ou ele deve ter ido ajudar a quem precisava. Ninguém entendeu. E quando Judas saiu, aquele que traiu, aí sim, Jesus instituiu e fez a ceia. Quantos participaram da ceia com Jesus? Como é que naquele quadro lá está os 12? O pintor não leu a Bíblia, gente. E a gente olha o quadro, os 12 ceiaram com Jesus. Judas nem estava, gente. Como a gente repete coisa que a gente, né? Glória a Deus porque você está aqui de noite. Glória a Deus porque você está aqui na abundante graça. Porque Deus nos dá com misericórdia e amor a desvendar esses tesouros preciosos, né? Que às vezes passa pela gente assim e a gente nem vê. E quando Judas saiu, Jesus então, diga assim, ministra a ceia. Então quando eles comiam, Jesus pegou o pão. Diga assim, Jesus pegou o pão, levantou, deu graças diante deles e disse, este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele. E Jesus começou a entregar aos seus discípulos. Só após, aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, após ceiar, tomou o cálice. Entenda uma coisa, a ceia é o pão, é só ler. Amém? Após ceiar, tomou o cálice. E aí, por que Paulo diz assim lá em 1 Coríntios? Né? Porque sobre este fato não aparece nos 4 evangelhos. Lembra que eu falei? Mateus, Marcos, Lucas, não aparece em João. Aparece em 1 Coríntios. Por quê? Que Paulo relata isso. Por que Paulo, quando o pastor vai ler, vai dizer assim,
semelhantemente, o que eu aprendi, digo a vós. Por que Paulo foi ensinado a como era a ceia, Paola, se ele nem estava lá com os 11? Paulo nem era cristão ainda nesse tempo. Por quê? Que Jesus teve aí a Paulo para ensinar sobre a verdadeiro como é a ceia. Paulo nem estava naquela mesa com os discípulos. Por que teve que aparecer lá em 1 Coríntios sobre a ceia? Se os 11 discípulos que estavam junto na mesa do Senhor aprenderam com ele, por que teve que o Paulo, aquele que sabe? Então é A. Paulo era assim. Quando alguém mentia, seus mentirosos. Paulo falava na lata, Paulo era correto. É para fazer desse jeito, é para fazer desse jeito. Jesus teve que ir a Paulo, ensinar como verdadeiramente era a ceia. Qual razão de Jesus ter que ensinar a Paulo se ele fez isso diante dos 11? Ai. Por quê? Pergunta, por quê, pastora? Porque os 11 fizeram, e muitos de nós ainda fazem hoje. O que tem a ceia? Faz de qualquer jeito. Não vai na ceia hoje, grande coisa. Faz 2 meses que eu não tomo a ceia, não vai acontecer nada. Toma ceia de qualquer jeito. Nem vai, grande coisa. É isso. Porque os 11 discípulos levavam a ceia do Senhor desse jeito. Aí Jesus diz assim, puxa vida, tia. Se ele fosse gaúcho, ele dizia, puxa vida, tá aqui, viveram comigo todo esse tempo, eu vou ter que ir lá pegar outro para mostrar exatamente como é a ceia, como tem que ser levado a ceia. Sim. Por isso que Paulo disse, semelhantemente como eu aprendi, eu vos ensino, tal qual como deve ser. Por isso que a ceia está lá em Coríntios. E não está nos 4 evangelhos das pessoas que viveram a ceia. Você entendeu? Amém? Então Deus levanta outro que seria fiel à prática da ceia do Senhor. Paulo diz, aquilo que recebi do Senhor também vos ensineis. Entenda uma coisa, querido. Símbolos são espirituais. Símbolos sinalizam e falam. A ceia é um símbolo espiritual. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Fala sobre o pão. Fala sobre o vinho. Fala como participar. E aí você também, como eu, pensou exatamente. Já vou explicar para você. Porque diz ali, né? Só que a gente lê errado. A gente não entende o verbo, o sujeito. Eu vou explicar isso para você. E muitas vezes faz com que as pessoas preguem de um jeito errado, julgam um povo, o povo não participa, não sabe, não recebe o que realmente a ceia traz. A cura, a vida, o arrependimento. Sabe por que de repente tem várias pessoas que não estão aqui? Porque cometeram algum pecado diferente do seu e estão se sentindo pesados. O diabo faz isso. O diabo fez Judas se retirar da ceia. O diabo faz isso, as pessoas se retirarem, ó. Tá vendo essa cadeirinha do seu lado vazia? É um filho amado, é um discípulo que está com a mente de Judas, se retirou da ceia. Não participa. E a ceia era para Judas. É para os seus discípulos. Amém? A ceia tem símbolos. E a gente precisa respeitar eles. Você vai no centro, diz ali, não estacione. Você vai estacionar por meia hora ali, deixar o carro e fazer suas coisas? Não. Você respeita um símbolo que está ali, não estacione. Não é? Por que a gente tem dificuldade de respeitar os símbolos e a palavra do Senhor? Me conta. Me explica.
Às vezes eu tenho vontade de fazer eu sempre digo pro Jussai, às vezes eu tenho vontade de fazer, como é que é? Uma pesquisa de campo, sabe? Igual eu fiz na faculdade com as pessoas. Sentar e entender a mente. O que faz as pessoas não obedecerem os símbolos que são os dados, que só atrairão bênçãos. Como é que se respeita os símbolos da terra? Não estacione, não entra na casa de quem não é sua. Não faça isso aqui. Como é que nós temos facilidade, mas com o Senhor nós temos dificuldade de entender os símbolos da palavra, gente. Porque é a mesma coisa, Satanás entra e faz com que a gente se retire da mesa que foi dada para nós. E a gente não mais se importa com os símbolos. É ceia, vou, não vou? Ah, não tem problema. É a palavra, os princípios, a obediência. Ah, não tem problema. Tá aqui, tá dando certo. Tô vivo. Tá indo. Queridos, símbolos são espirituais. Se não fossem para segui-los, eles não existiriam na Bíblia. Ou você crê na Bíblia e vive, ou você não crê e sobrevive. Amém. Por isso que tem igreja que se vai abrir a Bíblia, realmente já tem que fechar. Ou a igreja está aberta com a Bíblia fechada, ou se abrir a Bíblia para começar a ler realmente como é, a igreja tem que fechar. Amém? E aí a Bíblia fala em João que Jesus saiu daquele último momento de Páscoa. Então, Jesus, quando ele saiu, partiu o pão e depois disse: esse é o meu cálice, o meu sangue, beberam e saíram dali todos. E foram para o Monte das Oliveiras. E lá os homens prendem Jesus. Quando os homens, Savana, chegam para prender Jesus, sabe quem é que estava junto? Judas. A única pessoa que Jesus enxerga é Judas. E Judas só enxerga Jesus. E Judas estava lá porque houve uma troca, né? Se você nos apontar no meio de todos quem é Jesus o Nazareno, nós te damos 30 moedas. Querido, 30 moedas naquela época dava para comprar muitas terras. E Judas aceita. Então, quando eles chegam lá, e Judas aponta e mostra, ai, 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 ai. Jesus diz assim, pastor, para Judas: amigo, tá ouvindo o que eu estou falando? Amigo. Jesus diz assim para Judas, pastor: amigo, aqui vens. Jesus já não sabia que Judas ia trair ele? Jesus estava sendo cínico? Você acha que Jesus estava sendo falso? Jesus estava mentindo, estava sendo irônico? Você acha que Jesus seria isso? Não. Jesus ali estava ensinando que o que Judas era com ele não mudava o caráter de quem Jesus era com Judas. Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus foi até o fim amigo de Judas. Entenda uma coisa, tem pessoas que você sabe que estão à sua volta, que não são verdadeiramente os seus amigos. Mas você continue sendo amigo deles, porque esse é o seu caráter. Você não vai mudar. Não, deixa eles. Deixa eles. Você não muda. Eles mudam, se quiserem. Você não muda. O seu caráter vem de Jesus. Amigo, a que vens. Ai, essa dói lá no fígado. Aí os sacerdotes e os soldados chegam:
nós viemos prender Jesus o Nazareno. Quem é? Jesus diz, sou eu. Jesus se entrega. Jesus se entrega, Jesus já sabia. Aí a Bíblia diz que Jesus vai preso. E Jesus passa por todo aquele caminho. Jesus chega lá no pátio do sacerdote. E todo esse caminho que Jesus foi trilhando, Jean, os discípulos fugiram, mas Pedro foi de longe. Pedro foi de longe observando. Foi de longe. Quando Jesus chegou preso lá no pátio do sacerdote, Marcos, Pedro olhava Jesus. E Jesus de longe só olhava Pedro. E aí vem uma mulher e disse assim para Pedro, ei, não é tu que anda com ele? E Pedro, não sou eu. Nega uma vez. Aí ela dá meia volta e volta e diz, não, mas tu fala como eles. Tu fala como Jesus. É tu sim, o discípulo deles. Não sou eu. Pedro nega 2 vezes. Aí dá volta e meia. Eu te vi junto com Jesus o Nazareno. Tu és discípulo. Não sou eu. Pedro nega 3 vezes. E o galo canta. Nesse momento, Pedro fica doido. Porque ele se lembra exatamente que Jesus falou isso para ele. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro fica fora de si. Querido, alguém que caminhou junto com Jesus, negou Jesus. Bruno, alguém que viu milagres, vê cegos enxergarem. A provisão vinha de dentro de Jesus. A comida vinha de Jesus. O dinheiro vinha de Jesus. A saúde vinha, tudo vinha de Jesus. Jesus era a provisão. Pedro ali ficou doido, porque ele se deu por conta que ele negou o mestre. E ele se deu por conta exatamente o que aconteceu, que Jesus ia falar. Como que ficou o coração de Jesus naquele momento? Entenda uma coisa aqui. A Bíblia diz que Pedro se recostou num canto e chorou profundamente. Profundamente. Tipo assim, que saco. Se fosse eu já ia dizer, poxa, que saco. Eu estava ali junto sempre, como é que eu fui fazer isso, sabe? Você nunca se deu por conta de uma coisa, puxa vida, como é que eu fui errado dessa vez? Eu sei como tem que fazer, sabe? Como você se sente assim, puxa vida, como é que eu fui fazer? Como é que eu não me dei por conta? Eu já passei por várias vezes assim. A Bíblia diz que Pedro chora inconsolado num canto. E a Bíblia diz que ele alcançou o arrependimento. A Bíblia diz que depois disso, na primeira ministração de Pedro, ele ganhou milhares de almas para Jesus. Pedro alcançou o arrependimento. Mas olha que interessante, porque Judas também se arrependeu. A Bíblia diz que Judas, quando se deu por conta, ele disse assim, não, eu traí sangue inocente, eu vou lá devolver essas moedas. A Bíblia diz que Judas, Marcos, chega diante dos sacerdotes e diz assim, eu não quero isso daqui é sangue inocente não. E ele joga as moedas.
Ele não ficou também com aquilo que ele se propôs. E o sacerdote disse assim, olha, problema seu. Quem decidiu foi tu. E por que Judas não alcançou ao arrependimento? Porque é interessante que a Bíblia diz que Judas, ele saiu dali e foi se enforcar. E quando encontram Judas partido ao meio, Savana, com as suas entranhas tudo ao chão. Esse não é o jeito de se enforcar, tá, querida? Mas interessante que a gente sempre fala que Judas morreu enforcado, né? A Bíblia diz que Judas foi se enforcar. E quando encontraram ele partido ao meio, com tudo para fora. Ele foi. Outra coisa que a gente sempre fala. Entenda uma coisa, por que Pedro recebeu o arrependimento? Se Pedro era muito mais próximo, Paola, de Jesus, a traição de Pedro a Jesus com certeza doeu muito mais. Sabe por quê? Porque aonde Jesus ia, sempre estava Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus ia, sempre os três. Então Pedro sempre estava muito perto. Judas era bem mais distante. Pedro traiu no olho de Jesus. Jesus lá, esperando o seu julgamento. Jesus olhando, Pedro traiu no olho. Judas traiu nas costas. A traição de Pedro foi muito mais dolorosa a Jesus. Porque Pedro houve arrependimento. E Judas não teve o arrependimento. Pergunta para o nosso lado, por quê? Pedro teve o arrependimento e Judas não teve. Porque Pedro se alimentou de Cristo na ceia. Não há arrependimento sem ceia. Judas saiu antes. Não recebeu de Cristo dentro dele. O que o povo que não veio na ceia está onde? Precisa se arrepender aonde? Se o arrependimento está ao ceiar. Pedro recebeu o arrependimento, Alisson, porque ceou. Não há arrependimento sem Cristo. Não há arrependimento na sua vida sem a ceia. O corpo e o Cristo que é partido pelos seus pecados por vós. Se não, seria mérito seu. Se não, pega essa ceia e joga fora. Não precisa mais. Porque a partir do mês que vem, só existe perfeitos aqui. E o seu corpo é um corpo pecador, de carne. Quando você aceita Jesus, o seu espírito milita contra a sua carne. Para participar da ceia, apenas os que não têm pecados, então vai ter que inventar um jeito novo de viver na terra. Porque a gente está na terra dentro de corpos humanos e nós somos pecaminosos por natureza. Não sei, vai ter que acontecer uma coisa por osmose. Eu deixo meu corpo lá na porta, entro só com o meu espírito, Matrix, e venho cear. Porque só eu sou santo e participarei da ceia. Não. Só há arrependimento a participar da ceia. Engano quando te dizem que você precisa se arrepender para ceiar.
Nós vamos ler tudo o que diz ali em 1 Coríntios. Porque ninguém alcança arrependimento sem Cristo. E diga assim, Cristo está na ceia. Olha para mim, promete para você mesmo. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, todos. Diga assim, eu nunca mais vou deixar de cear. Eu nunca mais vou desmerecer. Não vou dar mérito à ceia do Senhor, aos símbolos do Senhor. Eu nunca mais vou tratar a ceia como um culto qualquer. Porque só arrependimento, vida, cura, renovo, quando eu participo do corpo e sangue de Cristo, até que Ele volte. Você entendeu? Você não prometeu para mim, você prometeu para Deus. Não desmereça a ceia do Senhor. Quando você sentar com um amigo, não estou indo na ceia porque eu fiz, porque para crente, né, querido, o religioso, o pecado é só o trair a pessoa, roubar e matar. Eu não fiz esses 3, então tá. Deixa eu ver aqui. Examine o homem a si mesmo. Aí a pessoa vai ali, não pequei, não fumei, não traí, posso... Para o religioso é só esses 3. Você acha que qualquer pessoa quando vem para a ceia, tirando isso, não pecou em algum momento? Então faz culto, ninguém vai cear. A começar por mim, então. A gente não lembra às vezes nem dos 10. E vai lembrar dos 613 pecados que a Bíblia cita na Bíblia. Para aí, pastor, deixa eu ver. 1, 2, estou no 50, falta... Até como está 613, deixa eu ver. Para mim poder participar da ceia hoje. Sério? Os que participam da ceia, quando você entendia do jeito errado, faziam isso? Se não estavam inclusos nos 613 pecados? O Espírito Santo, ele te convence do juízo e do pecado. E ele te leva a Cristo para o arrependimento. Você entende isso? O Espírito Santo, ele te convence do juízo e do pecado, que você está errado. Mas eu só tenho esse arrependimento e mudança de vida em Cristo. E Cristo está na ceia. Diga assim, por que existe a ceia? Responde para você mesmo. Diga assim, por que pecamos? O corpo e o sangue foi partido pelos nossos pecados. Se não existe mais pecados, então não precisa mais de ceia. Vamos ler lá, para a gente entender. Deixa eu abrir aqui. Quando Paulo fala. Por que nós sempre lemos, né, 1 Coríntios? Porque fala exatamente. Por que sempre a gente lê na ceia do Senhor 1 Coríntios? Porque fala exatamente o que o Senhor queria que fosse ensinado. Aí como os 11 ali estavam fazendo de qualquer jeito, fazia ou não fazia, eu dizia assim, poxa, vou ter que achar um que seja tal como se diz. Foi lá em Paulo. Por isso que a ceia está nos 3 evangelhos e teve que ir lá para Coríntios. Amém? Glória a Deus, porque sempre tem uns Paulos, né? 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler, trouxe a Bíblia, querido? Não trouxe. Misericórdia, querido. Você veio fazer o quê? Eu falei assim, não tinha nada para fazer em casa, veio para a igreja, pastora. Querido, traga a sua Bíblia. Não, mas sempre tem aí atrás de ti, pastora. Não importa, para você folhar, para você saber que versículo está antes, depois.
para você manusear a sua arma. Você tem que saber usar a sua arma, amém? Olha o que Paulo diz. Na minha diz assim, ó, o título. Como celebrar a ceia do Senhor. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, lembra? Quando Satanás entrou em Judas, virou escuridão. Tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, igual, semelhante, também depois de cear, a ceia é o pão, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte até que ele venha. Aí aqui, que a gente já viveu isso muito errado, e que isso ainda, muitas vezes, é falado de forma errada. Eu quero explicar para você. Você só vai entender hoje, é totalmente ao contrário do que você sabia. Totalmente ao contrário. Porque qualquer que comer este pão, ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Escuta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, porque a ceia não é para isso. Para que não vos ajunteis para o juízo. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for. Amém. Ali o 27, porque qualquer um que comer este pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo do Senhor. Comer indignamente. O que come e bebe, diga assim, o que come e bebe indignamente será culpado. Entenda uma coisa, querido. Aqui quando Paulo diz indignamente, entenda uma coisa, aí você precisa entender outra coisa. Quando Paulo fala indignamente, é um advérbio de modo, não do sujeito. Indignamente é um modo de como fazer, não o sujeito. Porque a condição nossa sempre é indigno. Porque ou você tem que decidir, ou você é falho e pecador e precisa da graça de Deus, ou você não precisa. Você vai ter que se decidir que time você tá. Ou você é pecador e precisa da graça, e a graça é gratuita, não foi por mérito, ou então Jesus perdeu tempo lá
na cruz por você. É sempre indigno. Nós somos sempre indignos. Diga assim, por isso que é pela graça. Porque se tiver dignidade em mim para ceiar, eu não preciso da graça. Não preciso partir o pão e o sangue de Cristo que foi na cruz. Não preciso. Se eu sou digno, por que eu preciso do outro? Não, é por mim mesmo. Eu faço por merecer. Eu faço certo, eu faço como tem que ser. Você entende? A ceia, você está pegando algo de alguém que fez por você. Não é mérito seu. Nós sempre seremos indignos. Nós somos pecadores diante de Deus. É claro isso para você, querido? Aqui fala indignamente. Diga assim, fala da forma de como eu participo. Como nós lemos lá no último versículo, Paulo disse assim, ó, se vocês estão vindo para comer, porque estão sem comida em casa, volta para casa e come. Porque a ceia não é para isso. Paulo estava dizendo, se alguém participar indignamente, não sabendo que a ceia é para o arrependimento, que a ceia é para a cura, que a ceia é para a vida, se vocês estão vindo para comer, encher a pança, para se embriagar no vinho, vocês estão fazendo isso indignamente, porque vocês não estão entendendo que a ceia é Cristo, é o arrependimento. É isso. É isso. Eu só entender um pouco mais o português. Indignamente. É o modo. Aí diz assim no 28. Examine, pois o homem a si mesmo, assim como a deste... Paulo diz assim, examine. Diga assim, examinar é para descobrir um diagnóstico. Quando você vai no doutor, o doutor já te julga, ele primeiro te examina. Não, para aí, eu vou ver, eu acho que está assim, eu acho que está assado. Não, olha, tem isso, isso, isso. Ele está examinando você. Então, você precisa tomar esse remédio, fazer repouso, isso, e isso, e isso. Ele examina, sim ou não? E ali o 28 diz assim, examine-se, ache aonde está. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é indigno. Reconheça que você precisa dia após dia da misericórdia e graça do Senhor. Se examine. Procure o diagnóstico em si mesmo. Examine. É só para examinar, não é para julgar. Não é para decretar sentença. Examine a si, não, o outro deixa o outro. Examine a si mesmo. Aí não diz ali no versículo, examine-se, se você achar um pecado ou achar algo, não coma do pão. Diz isso assim? Que engraçado, né? Por que as pessoas dizem que examine se achar o pecado, não coma? Mas não disse isso na Bíblia, nunca disse. Por que a gente inventou isso? Não sabemos. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim, diga assim, examine o homem a si mesmo. Ache o pecado, vírgula, é assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque é graça, porque é favor imerecido. Porque o Espírito Santo te dá um sinal, te mostra o juízo e o pecado, te leva para a mesa, para participar da ceia e haver arrependimento e mudança na sua vida. Sabe o que é a graça do Senhor? É favor imerecido. Mas existe uma diferença muito grande entre um tolo e um sábio na graça do Senhor. Porque o tolo, Ellen, fica sempre testando a graça do Senhor.
faz o errado, mas eu estou na graça. Não vai me acontecer nada. Estou na graça. Ele não entendeu ainda o que é graça. Ele não entendeu o que é favor imerecido. Quando eu recebi algo que eu não mereço, eu dou o meu melhor em gratidão com a minha vida, em obediência. Isso é um sábio. O sábio nada de braçada na graça do Senhor. O sábio vive milagres, acha água no deserto. O sábio multiplica onde não tem. O sábio faz fazer render coisas que um tolo fica devendo. O sábio, uau! Porque o Espírito Santo mostra o pecado, mostra o que precisa ser mudado. Ele vem a ser, ele participa ao arrependimento e à mudança de vida. A ceia é para isso. Quem você é na graça do Senhor, o tolo ou o sábio? O tempo que você está aqui, na terra, o seu tempo, está sendo perdendo tempo ou ganhando tempo? O tolo ou o sábio, quem é você? Examine-se não é julgar. Examinar é diagnosticar, é encontrar a causa. Examine e encontre. Eu chego diante da ceia. Eu examino, me examino antes da ceia. Por isso que diz assim, examine-se. O homem pôs a si mesmo e coma do pão e participe da ceia. Eu examino. Eu reconheço, eu digo assim, Senhor, eu venho diante dessa ceia porque eu preciso de Ti. Eu venho diante dessa ceia do Senhor porque eu preciso do Seu arrependimento. Porque eu preciso ter uma mudança na minha vida, Senhor. Senhor, eu reconheço, por isso que você tem que se examinar antes de participar da ceia. Senhor, eu reconheço que eu sou falho, sou pecador, que eu tenho feito isso. Mas só quando a Tua vida entra dentro de mim. Só quando a Tua ceia, quando eu faço parte do pão e do corpo que foi partido na cruz pelos meus pecados, eu me torno em arrependimento e mudança de vida. Porque se realmente houver arrependimento na sua vida e não remorso, há mudança de vida. Quando eu confesso que eu sou pecador, que eu sou mau, que eu venho para a ceia e confesso, então eu participo da ceia. Nunca mais, você que está aí online, que não teve coragem de vir para o culto da ceia, ou está se sentindo o único pecador, aqui tem vários, só para te avisar, tem vários aqui. Mas todos nós, antes da ceia, vamos reconhecer que somos falhos e pecadores. Vamos reconhecer os princípios que tem que botar em ordem na vida que está bagunçada. Vamos colocar em ordem a brincadeira que a gente estava brincando, não levando a sério. E a partir de hoje, ao arrependimento, através do corpo de Cristo, entrando no nosso corpo, o sangue de Cristo, uma nova vida. A fortalecimento, a cura, a vida. Então você que está aí online, não veio porque se sente julgado, o maior dos pecadores, venha, porque a ceia é para você. Diga assim, não há arrependimento e mudança sem participar do corpo e do sangue de Cristo, que foi a cruz pelos meus pecados. Diga, isso é a ceia. Em memória dele, até que ele volte. Coloque-se de pé, querido. Ficou muito claro que é ceia para você? Ficou muito claro quem pode participar? Você se sente mais leve de participar da ceia agora? Você não tem que se sentir leve, ai, ainda bem
que eu vou poder participar toda errada. Não, você vai dizer: Senhor, que bom que eu tenho a oportunidade de, nesse momento, receber arrependimento, participar do corpo e do sangue e então viver uma nova vida. Amém. Não há arrependimento sem Cristo. Por isso que Pedro recebeu o arrependimento. E Judas não, porque Judas não participou da ceia. Querido, nunca fique mais sem ceiar. Deixa a visita para trás. Deixa quem quiser, mas não deixe mais de cear. Não deixe de estar à mesa que foi preparada para você. Jesus pagou um preço muito alto na cruz para a gente desmerecer um culto de ceia do Senhor. Para a gente desmerecer a atitude que Ele teve em favor dos seus e dos meus pecados. Pela graça, favor imerecido. Pela graça. Você pode dizer obrigada? Será que da sua boca pode sair palavras de gratidão? Senhor, eu te agradeço porque sem ti eu não sou nada. Senhor, eu te agradeço porque sem ti eu sou apenas um falho e pecador, mas contigo eu sou um pecador buscando aperfeiçoamento, buscando santificação, lutando contra a minha carne, o teu Espírito Santo militando dentro de mim contra a minha carne de origem pecaminosa. Eu te agradeço porque tu nos enviou o teu Espírito Santo. Será que você pode ser grato? Será que você pode agradecer por poder participar da ceia do Senhor? Será que você pode agradecer ao Senhor pela igreja que você congrega? Senhor, muito obrigado por ter essa revelação no mais profundo. Senhor, muito obrigado por não mais participar de uma ceia em condenação. Senhor, muito obrigado pela palavra que eu entendi hoje. Senhor, muito obrigado por entender a Tua palavra no mais íntimo e não de um jeito religioso. Será que você tem palavras de gratidão pelo que Deus tem cuidado de você? Pelo que Deus tem sustentado você? De arrependimento em arrependimento. Que da sua boca saia louvor nesse momento. Que da sua boca saia adoração. Que da sua boca saia palavras de gratidão. Palavras de gratidão por essa noite. Palavras de gratidão por participar dessa noite da ceia do Senhor. Por receber vida, cura, refrigério através desse ato que Ele deixou. Ele mostrou aos seus discípulos, mas Ele teve que ir até Paulo mostrar novamente, porque seus discípulos levavam de qualquer jeito. Ei, não leve de qualquer jeito o símbolo da ceia do Senhor. Você não é qualquer um no reino de Deus. Você foi escolhido, foi comprado por um alto preço. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você é amado, você é escolhido. E só nele você pode todas as coisas. Só nele você pode cumprir o seu dom. Só nele você pode ser abençoado. Só nele você pode haver santificação. Só nele pode haver arrependimento. Não há arrependimento sem Cristo. E Cristo é a ceia. Cristo é o pão. Cristo é o sangue. Como a neve que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Você pode dizer, diga. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, você é livre no Senhor, diga. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Jesus. Pai, te agradecemos, Deus. Te agradecemos e nessa noite vamos participar, Deus, da ceia. Oh, papai, que privilégio de participar da tua ceia. Oh, que privilégio participar da ceia, entendendo realmente o que ela significa, entendendo realmente como tu queria que a gente entendesse, entendendo realmente que somos falhos e pecadores, mas quando ceamos, recebemos o teu corpo e do teu sangue que foi partido por nós, e pela tua graça nós somos salvos, e pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, se você conhece esse louvor, canta, diga. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Somente você só ceia porque Ele foi à cruz por você, querido, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos são livres? Ergue as suas mãos e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O maior preço foi pago. Eu sou livre.
do sangue. Nada além do sangue. Oh, receba, receba, receba. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Quem pede, recebe. Ou seja visitado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Agora, 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 agora. Oh, mais, 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 mais. Nada além do sangue de Jesus. Agora, agora, mais uma vez, diga: eu sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.